Bora lá! Estamos começando mais uma live de quarta-feira. Vamos ver como que o Facebook se comporta. Estamos ao vivo também no Face e aqui no Instagram. Se você já está me vendo, se você já está me ouvindo, dá um oi aqui para eu saber se está tudo bem. Se você está conseguindo me ouvir bem e me ver bem, eu já fico feliz, né? Sinal que deu certo. Então, tô esperando aqui o pessoal chegar. Cadê? Ah, já disseram aqui. Bora lá que hoje a gente vai falar das 5 lições que 2020 me ensinou e eu acredito que você deve compartilhar de alguma delas comigo. E se você tem uma experiência que você viveu, assim, um ensinamento, né? Se você para pensar assim, 2020, como que 2020 foi? Se você tem um ensinamento para me contar, por favor, já coloca aqui que eu quero ler todo mundo que colocar, hein? Então, o que 2020 te trouxe de ensinamento, de mudança, de consciência? Seja lá o que for, tá bom? Então vamos lá, boa noite aqui, Laércio chegando, Marcos Guarujá também, Iole chegando, Iole é minha mãe, minha prima Nila, beijo pra você, Nila, já tá lá também no Telegram, coisa boa de viver. Pessoal prestigiando também lá o grupo do Vucu Vucu. E hoje a gente vai falar sobre as lições, porque uma coisa que eu reparo muito, né, é que dentro do processo de mudança, as pessoas são muito imediatistas. Então, na vida em si, a gente tem uma visão muito rápida, muito apressada, muito querendo que a mudança que a gente faça já vire hábito, já vire, né? Então você pensa, puxa, eu preciso mudar isso. Aí você até faz uma ação, outra, mas você quer que o resultado daquela mudança seja instantâneo. Só que a gente, né, nós aqui já sabemos, né, que mudança não é um miojo que em 3 minutos fica pronto, não é mesmo? Eu costumo dizer para os meus clientes e também em todos os eventos corporativos que eu conduzo, que a gente não pode imaginar que a mudança é um evento. A mudança não é um dia, a mudança não é um instantâneo. A mudança, na verdade, é um processo, né? E se você está disposto a viver esse processo, você vai ficar cada vez mais craque. E o que 2020 trouxe para gente foi um grande processo de mudança. E eu quero compartilhar com você o que eu aprendi, até para que a gente converse aqui, né? Mas eu também quero saber o que mudou na tua vida, o que você aprendeu. Então, já vai escrevendo aqui para mim que vai ser bem legal. Ale, minha querida, beijo pra ti, André também chegando, coisa boa, muito feliz. Kátia Frederico, gente do céu, quanto tempo, minha querida. Gente, colega de trabalho, quando entra e é lá, assim, de muitos anos, a gente fica muito feliz, que é sinal que o tempo não apagou a amizade. E eu acho que isso também foi uma coisa que para mim ficou muito evidente durante a pandemia, né? Como que as relações tiveram que se adaptar e a gente teve que passar para o online e as famílias elas tiveram grandes dificuldades, né? Colegas de trabalho, aquele grupo, aquele pessoal que vive se falando por WhatsApp, né? Nos grupos de mensagem, estavam mais habituados a ter apenas aquele meio de contato, né? E as famílias, elas demoraram um pouquinho para engrenar, né? Muita gente não conseguiu fazer chamadas. Nós aqui de casa mesmo fizemos pouquíssimas, né? Uma coisa que dá um respiro, mas a gente não conseguiu manter, mas aí continuou pelo WhatsApp, pelo grupo da família. Então, muitas mudanças comportamentais de relacionamento aconteceram. Eu tive uma chance enorme de poder ajudar os meus clientes nessa transição do mundo real para o mundo virtual, porque eu já trabalho, né, no online desde 2014, finzinho de 2014, começo de 2015, fortemente. Então, eu só atendo online, eu só tive acho que uns 4 clientes presenciais lá no comecinho e um recentemente agora que tinha a versão, a tecnologia, mas daí a gente abriu uma sessão, né? Afinal de contas, era o pai de uma grande amiga, e aí eu acabei abrindo a sessão e eu ia até ele. Mas no mais, todos os meus atendimentos, posso dizer com certeza, 99% dos meus atendimentos
são online, e isso me deu uma possibilidade muito grande de ajudar os meus clientes que estavam com esta nova configuração de vida, né? Tiveram que sair do mundo corporativo lá no dia a dia, nas empresas, e foram para o mundo virtual. O mundo virtual é muito legal, na verdade, né? Mas ele traz um acomodamento muito grande. A gente aprende a lidar com isso daqui e as coisas são mais rápidas, são mais simples, e aí você perde um pouco do convívio social. E eu acho que essa foi a grande lição aí para todo mundo, né? Do quanto que a gente é adaptável. Então, a minha primeira grande lição que 2020 me ensinou foi adaptação. Eu gosto muito de estudar Darwin, né? Eu gosto muito de estudar os filósofos, eu gosto muito de estudar história, antropologia. E o Darwin, né? Que é o grande pai aí da evolução das espécies, ele fala isso, né? Que não são os mais fortes nem os mais inteligentes que vão se sobressair, né? Que vão sobreviver. E sim aqueles que se adaptarem mais às mudanças. Eu gosto muito de sempre de citá-lo e todo mundo que trabalha comigo também, porque é o quanto que a vida faz com a gente e a gente consegue reagir a ela. Tudo na vida é isso. Muitos dos meus clientes dos processos individuais, né, de gestão de mudança de vida, eles falam assim para mim: "Ai, Ale, então agora que eu tô fazendo processo com você, os problemas não vão mais acontecer?" Eu falo: "Não, claro que vão acontecer com muita frequência, mas com uma diferença, você vai estar mais desperto para eles e você vai reagir, né? Levantar mais rápido das adversidades e dos percalços. Então, quando a gente entende que adaptar-se à mudança é essa velocidade, é essa destreza, é esse conseguir entender qual que é o meu papel naquela mudança, qual que é o meu papel naquela transformação e reagir rapidamente para superar, ser resiliente, passar por aquilo de uma forma legal, eu acho que esse é o grande ensinamento aí que a vida vai nos presenteando todos os dias e quem tem um pouquinho de olhar mais atento consegue pegar isso e entender que a adaptação é algo inerente do ser humano. O ser humano se adapta muito rápido a tudo, né? Até situações ruins, infelizmente. E o quanto que a gente consegue alguma coisa que é muito ruim, quando você vai vivendo e vai se adaptando, você consegue lidar com aquilo de um jeito, não que você se acostuma, né? Não é isso. Você sabe que aquele negócio não tá bom, né? Mas você vai criando mecanismos para sobreviver naquilo. E a mesma coisa para coisas boas, né? Lógico, coisas boas a gente se adapta rapidinho. E uma coisa que é muito legal nessa questão da adaptação que eu queria trazer para você, e eu acho que essa talvez a gente já vai começar com um ponto alto bem rapidinho aqui na nossa live. Quando você entende que adaptação é algo inerente do ser humano e que a gente vai se adaptar, você resiste menos à mudança. Então é mais ou menos assim. Quando a gente muda de casa e aí as coisas mudaram de lugar, por exemplo, eu morava num apartamento, agora eu tô morando num sobrado. Aí tem lances de escada pela casa. Jesus, quando eu mudei pra cá, eu reclamava todo dia de subir o raio daquela escada. Sabe assim, você tá lá em cima, tem um negócio lá embaixo, você tem que descer, aí tem um negócio lá embaixo, você precisa. É uma loucura, né? Você nunca está no lugar onde é a coisa que você quer estar. E aí você tem que subir a escada, descer a escada, e eu reclamei bastante no começo, confesso. Mas rapidamente eu consegui entender que aquilo ia ser a minha vida ali, né? Eu ia viver aqui nessa casa por um bom tempo. E aí eu comecei a me adaptar mais rápido. Então, agora, quando tem uma coisa nova, né, que vai acontecer, eu já falo, como eu sei que eu já vou me adaptar, porque todo ser humano se adapta muito rapidamente à mudança, eu já vou sofrer menos. Então, acho que esse é um ponto que você poderia levar bastante em consideração, que quando a gente entende que a gente vai se adaptar, a gente tem uma tendência a resistir menos às mudanças. E quando a gente resiste menos às mudanças, a gente sofre menos também. Porque essa resistência do novo, essa resistência do mudar, essa resistência de sair daquela rotina que você já está acostumado, muito provavelmente é essa
essa aversão do novo, aversão, é esse olhar que você tem imediatista que eu tava falando no começo da live. A gente é imediatista e já quer se acomodar logo na nova situação. Então, calma, calma, vai devagar, que vai dar tudo certo e você vai conseguir se adaptar rapidamente. Eu diria que essa adaptação, né, a mudança e esse entendimento que quanto menos você resistir, né, mais a mudança vai se fazer presente na sua vida de uma forma boa, é sabedoria pura, né? E você economiza muito esforço, muito esforço, muito esforço. Então, bora lá economizar esforço e desgaste desnecessário resistindo às mudanças inerentes. Então, ninguém sabia quando que ia acabar a pandemia, ninguém sabia quando que ia ter uma vacina, ninguém sabia a gravidade da coisa e todo mundo foi se atropelando e se desesperando e fazendo resoluções assim muito é, deterministas, né? E aí eu fui devagar e eu fui ajudando os meus clientes, minha família, as pessoas com quem eu convivo, a também dar uma acalmada, né? Nada é tão decisivo assim que você não consiga se adaptar. A gente se adapta a tudo, não tem como. O ser humano é adaptável do começo ao fim, de frente para trás, de trás para frente e de todos os lados. Deixa eu falar um oi aqui para Carla, para Simone, para Mila. Guarujá 20 está dizendo aqui, ó, 2020 um olhar para os outros lados da vida e se reinventar. Legal, obrigada por ter compartilhado. Minha prima tá falando assim, tá usando batom que eu acho linda. Tô, é lá do Boticário. A Kátia Frederico aqui falando que é isso mesmo, que a gente trabalhou junto. Beleza, gente, muito bom ter todo mundo aqui. 2020 tive que mudar muitas coisas onde trabalho, me possibilitou ajudar muitas pessoas, até orientando e compartilhando ideias que tive para continuar em frente. Caramba, olha que lindo depoimento, coisa boa. 2020 trouxe uma sensação muito grande de cooperação. Não sei se todo mundo que está aqui na live hoje sabe, mas eu fiz uma pós-graduação em 2010 de cooperação, metodologia da cooperação. E tinha jogos, essa coisa da história da cooperação, por que, que a gente é um ser cooperativo, que se tornou competitivo e por aí vai. E foi tão interessante, né, que os movimentos que eu vi era muito fundamentado nessa questão da cooperação, da gente estender a mão, da gente ajudar as pessoas, né? E da gente conseguir fazer uma grande corrente, né? Quem estava melhorzinho ajudava quem estava mais cabisbaixo, né? Quem estava desesperado acabava conseguindo abrigo aí em alguém que já tinha passado por uma adversidade e conseguia lidar com aquilo melhor. Então foram muitas foi muito desafio, né? Um atrás do outro. Eu acho que isso foi uma grande coisa. É, foi um grande passo que a gente teve que dar rumo aos nossos próprios limites. Acho que cada pessoa em uma área da vida teve que se desafiar, né? Ficar em casa, isolado, não andar, não poder visitar os parentes, não poder ter o abraço, o contato. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de muito toque. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de ficar grudado, né? E meus pais moram comigo e eu não beijo minha mãe desde de março, né? De vez em quando, assim, quando tem Natal, né? Ano novo, aniversário dela e o meu, a gente coloca um lençol e se abraça. Só que isso não é, vamos dizer assim, né? O mais indicado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria, tá? Aqui tá falando, minha mãe tá falando que tá sem som, aí minha prima já falou que o som tá bom. Beabá de produtora, obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Você ainda não tinha aparecido. A Verusca também está aqui, brigadão. A Gisele, tudo bom, Gi? Deixa eu ver aqui o que ela falou. Tem uma cliente que está assim, resistindo às mudanças e insiste em aproveitar dos benefícios secundários. Gi, então olha que legal, né, você trazer isso. Tem algumas pessoas que realmente têm benefícios secundários. Nossa, que assunto interessante que a Gisele trouxe.
E o que é benefício secundário, né? Benefício secundário é quando você, mesmo passando por uma adversidade ou por um momento bom, consegue ter outros benefícios que não são o benefício em si do que está acontecendo, beleza? Então tá. Então, por exemplo, assim, resolvi fazer dieta. Então, não vou mais beber, não vou mais comer pizza, não vou mais comer sanduíche, vou agora comer só legumes, né, frutinhas e uma carninha. Você concorda que isso vai fazer com que o valor que eu uso de dinheiro para comprar minha alimentação reduza, né? Então imagina, tira toda a bebida, tira várias coisas. Não vou mais em restaurante, não vou mais no happy hour, e aí eu acabo. Esse é um benefício secundário que o ato que eu fiz, né, a situação nova da minha vida, acabou gerando. E olha que legal que a Gisele trouxe. A cliente dela tá resistindo à mudança porque ela tá vivendo desses benefícios secundários. E quem não, né? Quem nunca? Muita gente passa por relacionamentos abusivos, e permanecem porque as pessoas têm um benefício secundário, que é o da companhia, do estar junto, do não ficar sozinha, do não se sentir carente. Muita gente tá no emprego que não gosta, tá no emprego que não consegue nem ir, chora, passa mal, inventa que a avó morreu, mata toda semana um parente para não ir trabalhar. Mas a pessoa não consegue sair porque ela tem estabilidade, tem segurança e ela não tem coragem de ir. Então, ela tem ganhos secundários diante de uma situação que não é tão boa assim para ela, né? Então, se você está vivendo ganhos secundários, né? Benefícios secundários diante de uma situação ruim da sua vida, é legal que você entenda que fazer um movimento para aproveitar isso de uma forma positiva talvez seja a sua melhor saída, tá bom? Deixa eu pegar aqui um comentário. Eu gosto muito do toque também, é o que eu sinto mais falta. Pois é, a Nila tá dizendo aqui no Instagram, né, para quem tá aqui no meu Facebook, que ela também tem o toque, né, como algo, né, que ela gosta, que ela aprecia. É uma linguagem de amor, tá? Eu já recomendei aqui o livro Cinco Linguagens do Amor. Quem ainda não assistiu, quem ainda não leu, por favor, leia, que você vai entender um monte de coisas sobre o comportamento humano e como se relacionar com as outras pessoas. Como o toque é uma linguagem de amor muito forte para muita gente, quem tem essa linguagem, nossa, sofreu o dobro durante a pandemia. E aí tem que se adaptar, né? Tem que se sentir abraçado com as palavras, sentir abraçado com a atenção que vem por uma mensagem, com a atenção que vem por um vídeo. Então, a gente teve que se adaptar, né? Então, como eu gosto muito de Charles Darwin, eu comecei falando da primeira lição que eu aprendi em 2020, que foi adaptar-se. Eu já era uma pessoa que me adaptava bastante, né, graças à minha profissão, mas isso ficou muito forte, isso ficou muito evidente para mim da importância disso e foi ótimo porque eu pude ajudar os meus clientes e também o pessoal das lives que me acompanha aqui toda quarta-feira. Muita gente saiu beneficiado porque a gente falou bastante disso ao longo do ano. Aqui, ó. Muito bom esse livro. Aí, ó, a Kátia tá falando lá no Facebook que o livro é bom, então já tem mais uma pessoa comprovando aí. Só leia. Beijo aqui pro meu amigo Edu, que sempre tá me prestigiando. Obrigada, querido. Trabalhei com ele também. Hoje tem bastante gente do trabalho, coisa boa. Vamos lá para a segunda lição que eu aprendi. Vamos ver se você também aprendeu essa. Quando o assunto é finitude, a coisa fica complexa. Por quê? Porque ninguém gosta de falar de morte, ninguém gosta de falar de fim. E a morte sempre foi algo muito desmistificado para mim. Desde muito criança, eu fui exposta ao assunto morte de um jeito muito, muito leve. E era tão interessante porque a minha avó, né, que hoje já não está mais aqui, mas a minha avó, ela fazia questão da gente, quando alguém da família falecia, ela fazia questão da gente ir, da gente ficar no velório, da gente entender todo o processo que estava acontecendo ali, da gente participar, né? Então, você fica responsável pelo café, você fica responsável pela comida, você passa aqui com uns lencinhos de vez em quando pro pessoal, né? Quem tiver mais emotivo. Então, era de uma praticidade, né?
tão grande. E lógico, minha avó acreditava em vida após morte. E aí foi muito, muito fantástico o quanto que aquilo me ajudou a entender que nós somos eternos, né? Então, se você não acredita em vida após morte, eu tenho certeza que você acredita nas boas lembranças e no quanto que cada uma das pessoas que já não estão mais na sua vida se tornam eternas no tanto que você as amou, né? Então, eu perdi muitas pessoas durante essa pandemia, amigos, parentes, muitos colegas de trabalho e colegas de pós. Ixi, foi uma doideira louca, né? E essas pessoas que se foram, ainda mais num momento tão difícil como esse, elas tornaram essa questão da finitude ainda mais importante para mim, ainda mais premente para mim. É um assunto muito necessário. Eu acredito até para que a gente consiga dar mais valor para cada segundo vivido. Então, isso para mim veio muito forte e eu consegui, né, ajudar algumas pessoas que estavam passando por luto, né? Então, fica aí a minha segunda lição aprendida que a finitude, ela tem uma grande lição, é a lição de dar valor a cada segundo, né? Se importando com o que é importante e não se deixando levar pelas distrações da vida, daquilo que é raro, daquilo que é caro pra gente. Eu contei aqui pra vocês no ano passado, né, quando eu perdi um grande amigo e o quanto aquilo me tocou, né, de não deixar palavras para serem ditas em algum momento que talvez nunca chegue, né? Então, se você gosta, expressa. Se você ama, diga. Se você pode ajudar, ajude. Faça isso agora. Não fique esperando. Não fique esperando para se arrepender. Eu acho que quando a gente fala de finitude, quando a gente fala de morte, algumas pessoas acreditam em vida após morte, algumas pessoas não, algumas pessoas cada um dentro da sua religião, da sua crença. Então não é isso que eu tô trazendo aqui agora. Independente do que você acredita, se você acredita em vida pós-morte, se você acredita que a gente vai se encontrar em algum momento, ok. Mas se você também não acredita, tá tudo bem. O conceito é o mesmo para todo mundo. Aproveite cada segundo. Porque no aqui e agora, nesse plano, com a gente aqui de carne e osso, com essa configuração, é aqui, fi. Não fique esperando. Não fique esperando para falar eu te amo, não fique esperando para perdoar, não fique esperando para parar de besteira, parar de ficar brigando por bobeira. Jesus coroado, né? Nessa altura do campeonato as pessoas ainda dão importância para umas coisas, mas para umas coisas que eu não consigo entender, Jesus. Mas tudo bem. Então aqui tentando evoluir cada um no seu passo, né? Mas eu acho que, acho não, eu tenho certeza, para mim pelo menos, a pandemia me trouxe isso, né? Me trouxe esse olhar da valoração da vida e de cada segundo que eu posso viver sem mimimi, sem encheção de saco, fazendo o que eu tenho que fazer, descansando quando eu preciso descansar, ajudando quem eu posso ajudar e por aí vai. A Net, querida, chegando. Rafa, sempre aqui também. Obrigada, querido. Ah, Elizabeth, querida. Beijo. Tami. Muito bom. Muito bom. Hilton, tudo bem, meu querido? Aqui também minha prima Patrícia, coisa boa. Deixa eu ler aqui um comentário que tá lá no Facebook. Então, quem tá aqui no Insta não tá conseguindo ler, tá bom? É o Ricardo. Ricardo, meu querido, beijo pra você. Quanto tempo, hein? Oi, Ale. Em 2020, continuei trabalhando como coach para o meu nicho de TI. Iniciei uma jornada me tornando instrutor certificado de IT. Hoje já estou atuando como moderador de grupos de alunos e fazendo lives de tira dúvida. Ricardo! Ó, Ricardo decolou, hein, gente? Tá vendo? Cada pessoa reagiu à pandemia de um jeito totalmente diferente. Essa
transformação, esse reinventar-se, esse estudar, esse melhorar de alguma forma a parte cognitiva, a parte racional, a parte do conhecimento, de novos pensamentos, foi muito comum, né? Muita gente fazendo curso, muita gente melhorando aí, correndo atrás daquilo que queria fazer. Puxa, Ricardo, muito feliz por você, muito feliz mesmo, meu querido. E é isso, né? É o quanto que a gente pode e tem como transformar a situação. Eu posso muito bem chorar porque choveu, ou posso sorrir e ir lá tomar chuva e brincar na chuva. Então, o que acontece com a gente, acontece. Mas como a gente reage ao que acontece é o que nos define. É o que vai dizer se a gente está ou não preparado para o próximo nível, para o next level, para avançar aí no joguinho da vida. Então, se você pretende ficar ainda 4 jogadas sem jogar, ou volte 10 casas, continua resistindo aí. Não tem problema não. Vai no teu ritmo. Agora, se você pretende evoluir, crescer, melhorar, é, alcançar aquilo que você deseja, tá na hora de olhar para um ano tão complexo e fazer essa pergunta para você: quais são as 5 lições que eu consegui aprender, que 2020 me ensinou? Se você quiser deixar aqui, por favor, deixa aqui no Instagram, deixa aqui também no Facebook, que vai ser uma delícia compartilhar isso aqui. Eu vou para minha terceira lição. Terceira lição, eu já sabia, tá? Eu já sabia, mas eu constatei o quão privilegiada eu sou. Você sabe, agora, né, na internet a gente tem que tomar um cuidado danado, né? Porque vira e mexe o povo cancela, vira e mexe o povo critica, vira e mexe pega um pedacinho e tira de contexto. Mas, independente do que podem fazer com a fala que eu vou dizer agora, a gente não sabe o quão privilegiado a gente é até a hora que a vida vem e nos passa uma rasteira. E aí, se a gente não está numa boa condição, não está numa boa situação, não está numa boa performance, a probabilidade é que a gente caia de um burro muito, muito, muito feio. Leve um tombo gigante. Por que que eu me senti muito privilegiada? Porque por algum motivo eu já estava me preparando para adversidades, não é mesmo? Então eu vivo uma vida muito daquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Eu nunca falo nada que eu não estou fazendo. E quando eu falo alguma coisa que eu acho que as pessoas precisam fazer, mas eu não faço, eu falo, gente, ó, isso daqui era uma coisa que era bom fazer. Eu tenho dificuldade de fazer isso aí, mas todo mundo que fez deu certo. Então eu sou muito honesta. E eu fiz coisas para mim, pensando na minha vida, que foram muito providenciais, e por isso que eu me sinto tão privilegiada. Primeiro que eu tenho uma família maravilhosa, né? Eu tenho um relacionamento com os meus pais muito bom. Então, foi maravilhoso poder viver essa pandemia ao lado deles. Então, eu não foi peso, não foi difícil, não foi nada, né? Eu tenho uma questão de adaptabilidade muito grande também, então meio camaleãozinho, então tem que limpar as compras, eu limpo as compras. Dou uma reclamada, mas eu limpo as compras. Tem que passar álcool gel, eu passo álcool gel, tem que usar máscara, uso máscara. Então, assim, quando tem que fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Mas sabe uma coisa que eu vi? É que quanto mais privilegiados somos, mais responsabilidades temos, né? Então, eu tive uma consciência muito grande no final do ano de 2019, onde eu fiz uma reservinha, né? Porque eu falei assim, mano, vai começar. Clientes em janeiro são mais complexos, dezembro é um mês complicado. Vou fazer uma reservinha. Então, quando a pandemia chegou, eu, graças a Deus, tinha uma reserva e é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, né? Principalmente os que são autônomos. Economizar dinheiro, investir não é algo chique, não é algo só para uma classe privilegiada, não é algo só para quem ganha muito dinheiro. Não, pelo contrário, quem ganha muito dinheiro nem precisa se preocupar com isso, porque ele já ganha muito dinheiro, mas ele se preocupa, né? Porque ele é inteligente e tá aí ligadão. Mas quem ganha pouco, quem
paga boleto com muita dificuldade, né? Quem precisa muito fazer dinheiro, porque senão não consegue chegar no final do mês, essa é a pessoa que mais tem que entender de dinheiro. Essa é a pessoa que mais tem que entender de finanças. Essa é a pessoa que mais tem que entender sobre investir o próprio dinheiro. Quanto menos você ganha, mais carinho pelo dinheiro você tem que ter, mais cuidado e mais sabedoria você tem que ter, sabedoria no sentido de conhecimento, para poder usar bem, né? Já que tem pouco. Então, isso para mim foi assim um norte. E quando eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, é porque eu consegui, e foi tão importante para mim, eu consegui ajudar algumas pessoas, né? Eu tive um evento muito legal, né? Em março foi o último evento que a gente fez, no dia 11, e o pagamento veio e eu consegui pagar todas as pessoas envolvidas, eram mais de 5, 6, 7, 8, 9, 10, eram mais, tinham umas 10 pessoas envolvidas e eu consegui pagar todo mundo e a gente viveu aquele início da pandemia em março, que estava todo mundo desesperado, de uma forma um pouquinho mais tranquila. Então, eu me sinto privilegiada todas as vezes que eu consigo ajudar alguma pessoa. Então, para mim foi fantástico. E aí eu te pergunto, o quão preparado você estava para a pandemia financeiramente? Então, se você não estava, tá na hora de você se preparar para esse ano. Gente, parte financeira não é brincadeira. Uma doença vem, uma pandemia nos assola. Olha, ninguém sabia, né, que ia acontecer isso. Então, o que eu vejo é que a gente meio que vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e o acaso vai nos proteger enquanto a gente andar distraído. Só que a vida não é assim, não. Ela passa umas rasteiras pra gente aprender. Então, se você que tá aqui me assistindo agora puder olhar pra tua vida financeira com um pouquinho mais de cuidado, faz uma planilhinha, gente, papel de pão, escreve, né? Despesa, quanto que gasto, quanto que recebo, onde que eu preciso melhorar. Porque isso faz com que você até entenda se você precisa ou gastar menos ou ganhar mais, né? Então, foi muito legal, muito legal. Ai, gente, Gisele, maravilhosa. Gisele, vem sempre na live. Gisele tá aqui participando, gente. Gi, querida, minhas 5 lições. Se você se move, o mundo se move. Olhar para dentro de si, do relacionamento, da sua casa, dar valor aos momentos vividos, reclamar não leva a nada, exercer a gratidão. Caramba, arrasou! É isso, sabe? Eu acho que olhar para esse 2020 com esse olhar desperto de o que ele me ensinou faz o pesar das perdas, faz o pesar do poder econômico, faz o pesar dessa loucura que tá a política ficar um pouquinho menos, né, fardo e vira um pouquinho mais bênção. Muito obrigada, Gi. Que coisa boa. Adorei ler isso aqui. Muito bem. A Anete está falando, coerência é vida. Caminhar a fala. Ah, muito. Exatamente. Essa parte da coerência, né, Anete, que eu vejo, é o quanto a gente não tem muita firmeza. Eu até o último item eu falo sobre consistência e constância. Mas acho que assim, consistência e constância é bom, mas desde que seja coerente com aquilo que você está vivendo, para onde você está indo e o que você realmente está querendo fazer. Perfeito, perfeito. Matra Eventos chegando, experimente a paz também. Carolzita, minha linda, chegando aqui na live, sempre querida. Tia Cida, boa noite para você também. Beijos, beijo. Beijo, minha querida. Então, assim, essas lições que eu tô falando para vocês, por que que eu resolvi? Saudades também, tia. Essas lições, por que que eu resolvi compartilhar com vocês? Porque para cada passo dessas lições, vem muita bagagem junta, né? Mas vem também falta de repertório que a gente tem que se virar nos 30 e tem que conseguir mudar. Então, como a gente sempre fala de mudança, né, todas as semanas aqui, se existe um ano que foi um ano recheado de mudanças, 2020, mudança até na nova rotina. Então, não é que foi um ano frenético onde todo mundo mudou e tiveram grandes. Não, foi uma mudança de mentalidade, uma mudança comportamental, uma mudança planetária, né? Então, o quanto que cada um conseguiu tirar de bom nisso tudo, né? Roseli, minha querida, chegando.
lindona, amiga linda, beijo no pitoquinho. Virgínia, minha ex-chefe, mas eterna amiga, gostou do cabelo? Obrigada, querida. Tava um mato só isso aqui, deu uma melhorada. Feliz ano novo para nós. É, eu vou também querer trazer para você a força que é você se colocar nesse lugar de privilegiado. Eu acho que um dos itens que a Gi trouxe, né, de se sentir grato, é exatamente isso. Quando a gente se sente grato, a gente vê o quão privilegiado nós somos e com muito mais motivos para agradecer do que reclamar. Ela está contando aqui que ela também viveu mudanças significativas, começou após em psicanálise clínica, finalmente abriu o consultório de hipnoterapia. Menina, preciso falar com você então. Ó, nós aí já fazendo umas consultas. Chega de zona de conforto, tá vendo? Então a vida da Gi, do Ricardo, são vidas que realmente progrediram, né? Foram para frente, né? O Marcos também falando que conseguiu ajudar os amigos da área, né? Os colegas de trabalho, porque ele viu uma forma de, peraí, o negócio tá difícil aqui, mas eu consigo um caminho. Deixa eu levar todo mundo. Quando, né? Quando as águas quando as águas sobem, todos os barcos sobem juntos. Então vamos subir todo mundo junto. Então eu acho que isso foi uma coisa da gente se reinventar. Lembra que eu falei que a primeira lição aprendida foi adaptar-se? A gente se adapta, não tem jeito. A gente se adapta ao bom, se adapta ao ruim. Mas eu acho que nessa adaptação, nesse olhar para a mudança mais apurado, é quando a gente consegue perceber o quanto que a gente é privilegiado, né? E quanta gente ao nosso redor talvez não tenha essa mesma pegada, né? Essa mesma compreensão do todo, que fica ainda reclamando, que fica ainda se lastimando, que é muito impactado, que, né, tanta gente entrou em depressão. A gente não tem que criticar essas pessoas nem julgar, porque nós não temos condições nenhuma de julgar ninguém além de nós mesmos. Mas assim, a gente pode ajudar, né? Então, todas as vezes que eu vi alguém, sei lá, falando alguma coisa que eu achava assim, falava, meu Deus, como a pessoa tá revoltada ou como a pessoa tá tão equivocada, né, nessa concepção, eu sempre tentava ajudar, conversar, né, perguntar se tinha um outro jeito de olhar aquela questão. Então eu acho que isso daí é uma coisa que fez a gente dar uma evoluidinha, né, como humanidade, para ver se a gente sai dessa laminha que tava quentinha e a gente ficava chafurdando. Agora eu acho que não tem mais jeito. Evolução vai ser uma coisa que não vai ter como escolher, ou evolui ou sai do jogo, né? A gente falou muito sobre máscaras, né? As máscaras que agora a gente precisa usar para sair na rua, mas uma coisa que me lembrou muito, eu fiz até uma analogia, é que esse 2020 me ensinou que eu primeiro tenho que pôr a máscara em mim para depois conseguir ajudar alguém. Então, assim, nessa corrida louca que foi, né? Março chegando, todo mundo já ficou dentro de casa, e aí como é que faz? E como é que é aquela loucura louca? E aí eu vi todo mundo muito assim. Eu não fiz live, eu não vim falar, eu fiquei quietinha, todo mundo tava fazendo live, né? Eu faço live há 2 anos, mas ninguém fazia, né? Ficava meia dúzia de bolinha só com que tinha live. Você entrava no Instagram, tinha 30 lives, né? De uns caras fodão, né? Os caras fodão. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a analisar, eu comecei a estudar. Eu fui estudar sobre, né, infectologia, fui estudar sobre a história das vacinas, fui estudar o que que era o corona, eu fui entender densidade demográfica, quais eram as questões né, que estavam envolvidas, fui estudar sobre isolamento, o que que causa na cabeça das pessoas, quais os malefícios, né, de se sentir punido e obrigado a cercear a própria liberdade. E eu vou te contar uma coisa. Nesses estudos, a quantidade de coisa que eu descobri, que eu fui entendendo, né, comportamentos, e aí você julga muito menos, né? Eu já tenho um drive para não julgar, mas às vezes a gente julga, não tem jeito, né? Somos humanos. Mas e de você entender por que, que as pessoas estavam vivendo a revolta, depois começaram a viver um grande luto, né? Depois começaram a ficar cada vez mais dentro de si mesmas. Então, quando eu entendi que eu primeiro precisava me ajudar para depois poder ajudar meus clientes, meus amigos, minha família, foi muito precioso. E isso vale para todos os dias da nossa vida. Às vezes a gente
tem uma obrigação, sabe, de ter uma resposta pronta, de ter um grande ensinamento, de ter saída para tudo. E às vezes a gente não tem, às vezes a gente tá mal, às vezes a gente não tá com vontade, às vezes a gente não tem nada para agregar e vai falar o quê? Eu vejo muita gente produzindo conteúdo de internet, né? Eu trabalho com isso, ajudo muitos clientes meus a produzirem conteúdo de qualidade para conseguir, né, atingir o maior número de pessoas que eles possam ajudar. E eu sempre olho para isso com um olhar muito desconfiado, que isso está exaurindo os produtores de conteúdo, as pessoas que têm alguma coisa para falar, está exaurindo de tal forma que vira quase como uma obrigação eu ter que ter resposta para tudo, solução para tudo, que eu tenho que ter opinião para tudo. Nós não temos que ter opinião para tudo. Eu sempre acho isso, que quem tem opinião sobre tudo acaba sendo muito raso em muita coisa, né? É... Beijo, Kátia, querida. Te adoro, minha linda. Obrigada por ter vindo hoje aqui. E o quanto que a gente vira meio que refém e prisioneiro dessa situação, né? Então, é muito legal quando a gente dá uma parada e dá uma respeitada no nosso ritmo, em quem nós somos, e aí a gente se melhora para poder ajudar outra pessoa. Então, se você ficou quietinho e não ajudou ninguém, não tem problema, não se culpa, tá tudo certo. Mas será que essa semana você não consegue mandar uma mensagem para alguém? Aproveita que ainda dá para dar feliz ano novo e saber como que a pessoa tá, como que ela tá lidando com isso, se ela tá esperançosa com a vacina, se ela tá precisando de alguma coisa. Eu acho que sempre é tempo da gente estender a mão, né? E sempre é tempo da gente entender que estando bem, a gente consegue fazer um bem para um monte de gente, né? E a nossa última lição, que foi uma lição bem, vamos dizer assim, bem preciosa, que eu já fazia, que eu já praticava, mas ela ficou estampada e ó, esfregada na minha cara, né? O quanto viver a vida é não desperdiçar nenhum segundo para honrar as milhões de vidas que foram perdidas. Eu falei isso no final de uma live, do que eu contei sobre a perda do meu amigo, e eu não tinha como não falar hoje, né? Eu acho que honrar essas pessoas que partiram, né? Que abriram um espaço aí de luto, de perda, eu acho que é muito legal, né? É poder torcer para que essa vacina chegue o mais rápido possível, né? Chegue bem, chegue coerente e que a gente consiga passar por essa mais forte, mais consciente, mais humano, mas nunca esquecendo da quantidade de pessoas que se foram. São sonhos, são pais, são avós, são filhos, tios, amigos. Então, encontrar nisso tudo uma forma de honrar tudo isso que aconteceu me ajudou muito a ouvir as notícias, a entender cada mensagem que chegava e a gente via que era a perda de alguém. Então, honrar, né? Honrar tá vivo, honrar poder continuar a trajetória, honrar estar aqui, honrar o meu trabalho, honrar a minha família, honrar o meu privilégio de ter continuado viva, honrar o meu privilégio de poder trabalhar de casa e poder ajudar o maior número de pessoas para que elas continuem em casa se cuidando. Então, tudo isso eu acho que mexeu com a gente de uma forma muito grande, né? Tudo isso mexeu com a gente de uma forma muito humana. E foi um ano que eu brinco que é um ano de eita atrás de vixe, né? Cada coisa que acontecia nesse ano, a gente falava, não, não dá para piorar. E sempre piorava, né? Sempre piorava. E aí a gente foi ficando um pouco mais maduro e a gente foi ficando um pouco mais consciente e menos infantil. A vida veio e nos deu um chacoalhão. Eu acredito de verdade que para a gente se sintonizar, né? Tava todo mundo muito sozinho no próprio rolê, né? E aí a vida pegou e falou assim: não, vocês estão tudo no mesmo rolezinho, né? Mas eu falei isso lá no começo da pandemia e eu repito
que é a mesma tempestade, mas não é o mesmo barco, né? Então, cada um tá num barco diferente, uns mais privilegiados, outros menos, e se eu consigo ver que o barco do meu vizinho tá afundando porque o dele não é tão bom quanto o meu, se eu deixá-lo naufragar, eu também tô morrendo um pouquinho, né? Porque tá morrendo a minha humanidade. Então, se eu puder dar uma estendidinha na mão, né? Falar pro amiguinho, você tá precisando aí, filho, de uma ajudinha aí, de uma mãozinha? Então, eu acho que é muito bom. A caridade, ela fortalece, né, o ser humano de formas absurdas, não nada ligado à religião, tá? Eu tô falando ligado a parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para outra pessoa. Então, eu acho que isso também foi uma coisa que me trouxe muito. Mas a lição e o bônus, né? O condensado dessa brincadeira aqui. Gostei disso, condensadinho. A coisa mais importante foi saber que a gente não controla nada. Olha, mas pra mim essa lição valeu de um jeito. Eu já sabia disso, né? Já sabia, sempre trabalho isso com os meus clientes, falo para eles, para de querer controlar, controle traz ansiedade, ansiedade traz tristeza, traz frustração. Mas a gente gosta de um controlinho, a gente gosta de fazer uns planejamentinhos e achar que eles vão dar certo. Aí veio 2020 e fez assim, papá, né? Você não controla nada, criatura. E aí foi maravilhoso, né? Porque entender que a gente não está no controle de absolutamente nada, né? Faz com que a gente se liberte. A gente se liberte da prepotência de achar que a gente manda em alguma coisa. E aí a gente fica muito mais aberto para a mudança, fica muito mais aberto para o novo, fica muito mais humilde dentro da nossa própria existência. E o mais maravilhosinho, a gente fica mais humano, né? Porque a gente não sabe que pode nos atacar ali no segundo seguinte, na virada de esquina. Então a gente fica um pouco mais juntinho, né? Juntinho do que é importante, juntinho do que nos faz bem, junto daquilo que realmente é o que vale a pena, né? É, A minha concepção de planejamento, a minha concepção de cronograma mudou muito, né? Eu não tenho problema nenhum em mudar minhas convicções, em mudar meus pensamentos, em mudar minhas opiniões. Graças a Deus eu mudo, né? Mudo muito e isso não me desabona, né? Não, não me faz ser pior porque eu tô mudando de ideia. Eu acho que pelo contrário, mudar de ideia é você evoluir, né? Você saber que ontem aquela ideia te servia, mas hoje talvez não te sirva tanto, né? E aí eu tinha uma ideia muito, porque eu sempre fui gerente de projeto, gerente de mudança, né? Dentro dos projetos eu faço a parte de gestão de mudança. Então, como eu sempre fui gerente de mudança e gerenciar um projeto é entender que ele tem começo, meio e fim, tem todas as etapas, e ele tem um diazinho para, né, para entrar no ar. Então, planejamento, cronograma, tudo certinho, data para acontecer, o que que precisa para isso acontecer, né? Plano de contenção, caso não aconteça, o que que eu tenho que fazer para acontecer mesmo assim. Eu sempre fui maravilhosa, né? Mas daí a pandemia chegou e fez assim, papá, na cara de todos nós. E aí eu entendi uma coisa muito legal. Para algumas coisas da vida, planejamentos a longo prazo, planejamentos assim funcionam. Mas não existe planejamento melhor do que a gente fazer bem feito o que a gente pode fazer no momento que a gente está. E eu comecei a fazer planejamentos menores, cronogramas menores, metas menores. Então foi uma coisa que eu falei para vocês na live que eu falei sobre planejamento, meta para 2021. Eu só planejei a primeira semana, depois eu planejei a segunda semana quando a primeira acabou, e assim a gente vai indo. É claro que eu tenho uma empresa, então eu tenho que ter alguns planejamentos, grandes goals, né, grandes projetos que serão feitos, claro, óbvio. Mas agora, sem a pretensão, né, de que dá para saber tudo. Eu tenho 3 anos de planejamento, daí também não vamos fingir que não, né? Saber o caminho é o primeiro passo para você não se perder. Então, ter objetivo, saber o teu propósito, saber a tua missão e não procrastinar naquilo que você tem que fazer, que você já sabe que tem que fazer, mas você não faz, não tem nada a ver com o que eu tô falando, tá? Mas não ser tão controladora e acreditar que esse planejamento de longo prazo não será afetado. Eu continuo fazendo planejamento, minhas metas mensais, anuais estão fantásticas, trimestre fechado, hein? Coisa linda de viver. Mas uma coisa mudou.
eu preciso dar conta dessa semana. Então, o que que eu preciso fazer para que essa semana não falhe? E se algo der errado, qual o meu plano B? Na verdade, agora eu tô uma planejadora 5 vezes melhor do que a que eu era, porque sabedora de que eu não tenho controle, eu preciso ter muito mais estratégia para imprevistos. Então, se você também gosta de fazer planejamento, eu acredito que os teus também devem ter dado uma escangalhada e você viu que não ter controle é o primeiro passo para você se libertar, mas também para você se precaver. Quem sai à deriva pode parar em qualquer porto, mas quem sabe para onde vai, chega, não importa se demorando ou se rápido, mas chega onde quer. Então, isso para mim foi uma grande lição, queria trazer aqui. Rodrigo, quanto tempo! Gente, os amigos de trabalho estão tudo aqui. Fábio também chegando, amigos de escola. Lia, coisa boa, gente. Obrigada. Quem não acompanhou a live desde o começo, tá? Vai ficar salva no IGTV, vai ficar salva aqui no Facebook também. Então, compartilha com quem vocês acharem legal e assiste lá desde o começo, que tá gostosinha de viver. Eu compartilhei aqui com vocês alguns ensinamentos, algumas pessoas muito queridas também compartilharam o que aconteceu. Não importa quantas lições você aprendeu, não importa se você aprendeu ou simplesmente viveu e ainda não assimilou. Mas o que importa é que a gente chegou vivo, né, nesse final de 2020, um ano muito, muito complexo, muito, muito difícil. Mas mais do que isso, a gente está pronto para 2021. E agora, prontos para 2021, eu acho que a gente precisa entender, né? Que o que importa é fazer o básico, o certo, e da próxima semana e do próximo mês. E se você tiver um planejamento como eu para os próximos 3 anos, vai colocando em prática passo a passo, né? Com aquela análise de risco que sempre pode ter uma pandemiazinha pelo caminho, um tsunamizinho, um boletim que você não estava contando, e pode ser que você tenha que se superar todos os dias, como você fez em 2020, de forma brilhante. Se você chegou até aqui, que coisa boa de viver. Eu quero te agradecer pela tua presença. Lembra que consistência e constância é uma coisa que a gente adquire fazendo bem feito todo dia e não esporadicamente de vez em quando a gente faz, né? Chegamos vivos, pois é, Neila, chegamos vivos. E vamos honrar, né? A quinta lição que eu aprendi com 2020 é honrar cada um que partiu e fazer essa vida valer a pena. Eu espero de verdade que você tenha acompanhado 5 minutos, 10 minutos, que acompanhou a live toda. Obrigada. Compartilha com um amigo. Marca alguém. Faz um print da tela bem bonito para ficar bonitinha e compartilha nos seus stories. Compartilha no teu Facebook para mais gente ver que tá todo mundo no mesmo pé, na mesma pegada, na mesma caminhada. E que quanto mais a gente agradecer, quanto mais a gente for grato à vida, e quanto mais a gente entender os nossos privilégios e a cada privilégio oferecer a mão para alguém, a gente vai conseguir crescer quanto humanidade, né? Um beijo para Alexandre. Beijo, meu querido. Ó, falou hello, tá lá dos States. Valeu por sempre estar aqui comigo. E eu quero deixar vocês com isso. Você já fez a sua listinha das 5 lições que 2020 te deixou? Algumas pessoas compartilharam. Se você puder escrever aqui também para mim, eu vou ficar muito feliz. Um beijo para você. Eu volto semana que vem, com certeza, toda quarta-feira, 20 horas. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, vai lá que a última semana do mês vai ter um babado que só quem estiver lá vai ver. Um beijo para vocês. Obrigada por estar aqui comigo.